Meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa nos amparar a todos. Muitos de vocês já estiveram aqui durante esse mês e ouviram, nas diversas reuniões do sábado, temas que foram desenvolvidos em torno da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Outros de vocês estavam em outras salinhas e não tiveram essa oportunidade. E alguns estão vindo hoje pela primeira vez. Assim, todos terão oportunidade de, aqueles que já ouviram, ter uma passagem geral. E aqueles que não ouviram, conhecer um pouquinho do que a introdução do Evangelho nos apresenta. Questão de introdução de livro é interessante porque muitas pessoas pulam a introdução, que querem logo entrar no conteúdo. Mas as introduções de todas as obras, elas trazem um resumo e uma apresentação do que será desenvolvido, que merece a atenção de todos nós. E, em particular, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, na introdução, ele consegue nos fazer ver o que esta obra traz. E vejam só os pontos que Allan Kardec pontua na introdução. Ele deixa claro primeiro qual é o objetivo da obra. Conhecer o objetivo de alguma coisa é um passo importante, e Kardec define isso claramente. Mas ele também traz aspectos que nos fortalecem a ideia em torno da autoridade da doutrina espírita. Existe autoridade naquilo que a doutrina espírita apresenta? E se existe essa autoridade, em que ela está fundamentada? Kardec apresenta isso, desenvolvendo inclusive as formas como essa pesquisa, como esse estudo foi realizado. Ele contextualiza os fatos, para que as pessoas possam entender hábitos, pessoas, costumes, ambientes, e isso fazer parte de uma facilidade até do estudo e da compreensão das passagens que são colocadas no Evangelho. E ele mostra também uma questão que é a temporalidade, trazendo para todos nós, de uma forma clara, a ideia de que os pensamentos que a doutrina espírita trouxe, eles existiam de todo o tempo, porque eles são uma lei, eles estão na lei de Deus, são leis universais. A doutrina espírita nada mais fez do que coordenar, dar um corpo de doutrina para tudo isto. E as matérias que são contidas, ele mostra que elas estão tanto abordagens, são feitas abordagens do Velho, como abordagens do Novo Testamento. E ele mostra que, se nós pegarmos esse conjunto, nós veremos que existem nos Evangelhos, no Velho, no Novo Testamento. No Novo Testamento, particularmente, passagens que mostram os atos comuns da vida do Cristo, a realidade dele no dia a dia, conversa com um, conversa com outro, na casa de um, na casa de outro, e assim por diante. Os milagres. Existem as passagens dos milagres lá no Novo Testamento, a mulher hemorroíça, cegos, leprosos, coxos e assim por diante. Existem também as passagens que deram origem às predições. Lá no Velho Testamento, muito especialmente, nós encontramos diversas predições, falando inclusive acerca da vinda do Cristo, do que aconteceria com ele e uma série de outros fatos. Existem também os dogmas que a Igreja utilizou e passou a definir, não é, para todos nós, ideias como as ideias de céu, de inferno e assim por diante. E existe também, lá nos Evangelhos, o ensino moral. E é esse ensino moral que Allan Kardec chama a nossa atenção, porque ele conservou-se inatacável. Se
as 4 outras partes, os atos comuns, os milagres, as predições, os dogmas, essas ideias, elas são alvo, motivo de conflito entre as religiões e os homens? O ensino moral não. Ele manteve-se inatacável. E aí, Allan Kardec diz que isso acontece porque esse ensino, ele é um código divino. Ele é um código divino. E mais, ele é um terreno onde todos os cultos podem se reunir. Não existem controvérsias relativamente ao ensino moral em nenhum culto, para nenhuma religião. Portanto, esse é um caminho de fácil trafegar. E Kardec, como objeto, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele definiu o ensino moral. E no tempo certo, Deus envia Allan Kardec com a missão de resumir, coordenar, completar e reunir os elementos esparsos em uma doutrina. Como nós dissemos, as ideias existiam. Os espíritos existem de toda a eternidade. Desde que existem os homens, existem os espíritos, evidentemente, e eles bem antes dos próprios homens. As ideias precisavam ser coordenadas, organizadas, e Kardec, então, veio com essa missão, com esta tarefa de trabalhar justamente nesta organização, dando esse corpo de doutrina que nós conhecemos. E para facilitar a compreensão do ensino moral, que foi definido como objeto de o Evangelho, Kardec reuniu os artigos que podem compor esse código moral. Ele retirou, então, dos evangelhos os elementos que podem dar esse corpo, essa estrutura, fundamentar esta ideia. E sempre com aquela ideia que não há, dentro desse campo, distinção de culto. Pode ser aceito por todo e qualquer culto religioso, por toda e qualquer pessoa. Mas aí surge uma pergunta: se o Evangelho só trata das coisas que são de caráter moral, e os outros fatos? Existem coisas importantes relativamente aos atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições. Isso não foi tratado? Ah, meus irmãos, vocês estão vendo a figura do Chico Xavier aí? A obra do Chico Xavier teve uma dessas tarefas, da complementação da doutrina espírita. E, em particular, a respeito dos atos comuns da vida do Cristo, olha, se nós pegarmos essas obras, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Ave Cristo e Boa Nova, nós veremos os atos comuns da vida do Cristo. O livro Boa Nova, ditado pelo espírito de Humberto de Campos, nada mais faz do que contar os atos comuns da vida do Cristo. Jesus conversando com a samaritana, Jesus conversando com Maria de Cusa, Jesus conversando com Maria de Madalena, Jesus conversando Os atos comuns são ali narrados e descritos com uma beleza que merece a reflexão. Então isso foi tratado, sim. E os outros pontos? Os milagres e as predições, Kardec desenvolveu nessa obra, que é a Gênese. Lá nós encontramos claramente colocado, analisado por Allan Kardec, todos esses fatos. Os dogmas foram tratados nessa obra por Allan Kardec, o céu e o inferno. Portanto, meus irmãos, não ficou nada sem ser tratado. Evidentemente, cada coisa foi dado a atenção e o cuidado que ele necessitava. Mas o Evangelho teve como foco a nossa necessidade maior, que é a necessidade moral. Kardec aplicou uma metodologia, porque Kardec era um homem de ciência. E ele aplicou essa metodologia para estruturar o Evangelho, para organizar. E como ela foi? Ele agrupava, ele classificava metodicamente as máximas, que são aquelas passagens que estão contidas nos evangelhos. Nos evangelhos de João, de Mateus, de Marco e assim por diante. Ele tirava essas máximas.
ele desdobrou consequências com aplicações para as questões da vida, trazendo as máximas e verificando qual era a aplicabilidade delas na nossa vida. Porque esse era o fator importante. Não deixá-la, mas que nós pudéssemos analisá-la num processo de aplicabilidade direta às nossas vidas e à nossa realidade. Acrescentou comentários e instruções dos Espíritos, comentários dele próprio, reflexões, e também as instruções que os Espíritos traziam relativamente a cada um dos temas. E com isso, o Evangelho estruturado, organizado, ele é para uso de todos nós. É a grande necessidade de todos nós. Dele podem todos tirar os meios de adequar com a moral do Cristo o seu proceder. Se você quer se adequar ao proceder, à moral do Cristo, estude, reflita, analise o Evangelho segundo o Espiritismo. A força do Espiritismo, diz Allan Kardec, reside na universalidade do ensino transmitido pelos Espíritos, que é também a causa de sua rápida propagação. Essa questão da universalidade, ela está vinculada diretamente à ideia de que o ensino dos Espíritos, ele foi dado em diversas partes do mundo. Chegou por meio de diversos espíritos, que se comunicaram por meio de médiuns diferentes uns dos outros. E as ideias, elas chegavam entrando num ponto, num objetivo, num único centro, numa mesma ideia. Havia uma concordância entre as ideias. Mas para chegar nisso, Kardec aplicou métodos, estudos, análises e uma série de procedimentos. Os espíritos podem transmitir falsas ideias? Isso é uma questão e muita gente pensa que os espíritas são bobinhos e eles acreditam em tudo que vem dos espíritos. Tem gente que pensa isso. Ah, falou que veio dos espíritos, os espíritas acreditam. Mas será que isso é verdade? Será que os espíritas, eles são pessoas que aceitam e acatam tudo que vem dos Espíritos? Foi isso que Kardec ensinou? Foi isso que ele demonstrou no seu estudo? Vejam bem, os Espíritos podem transmitir falsas ideias? Claro que podem. Existem alguns Espíritos que sabem menos do que a gente. Não é o fato de ter passado para o outro lado que o Espírito irá conhecer tudo. Ele continuará conhecendo aquilo que ele conheceu aqui. E se ele não tinha conhecimento aqui, não é o fato de ir para o outro lado que dará a ele capacidade de um entendimento maior e mais amplo. O conhecimento se adquire com o trabalho, com o esforço, com o estudo, com a dedicação, com o empenho. E para isso é necessário se realizar isso no transcorrer de toda a vida. Portanto, os espíritos podem transmitir falsas ideias. O saber de cada um deles é proporcional à sua evolução. E Kardec tinha um cuidado muito grande nesta observação. Vejam o que Kardec fazia. Para Kardec, os espíritos eram simples reveladores. Ele não, desculpem a leitura, ele os utilizava não como reveladores, mas como simples informantes. Era alguém que trazia algo que necessitava da análise. Não eram reveladores, eram informantes, porque tudo aquilo que vinha necessitava passar pelo crivo da análise. Kardec iniciava o controle dos ensinamentos dos espíritos pela razão. Então vejam, tudo que vinha dos espíritos tinha que passar pela razão, tinha que ser analisado. Ele submetia ao exame do raciocínio e da lógica sem exceção tudo o que vinha dos espíritos, assinasse o nome que assinasse.
tinha que passar pela razão, tinha que passar pela análise. E ele filtrava as ideias, analisava as ideias. Vejam, apreciava o grau de confiança, distinguia as ideias sistemáticas, as utopias das ideias práticas, e o que não passasse pelo crivo da razão e da lógica, com base na ciência e na razão, lixo. Kardec não aceitava aquilo que não passava pelo crivo da razão. Olhem quanto cuidado. É isso que dá autoridade à doutrina espírita. E Kardec ainda diz, isso está lá na Gênese, aceito a verdade tornada evidente, embora contrária às opiniões pessoais. Mesmo que aquela ideia estivesse contrária as suas opiniões, ele aceitava. Por quê? Porque o método de análise levava àquele tipo de aceitação. E a doutrina, portanto, nós podemos vê-la como sendo, não é, o conjunto dos princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras que foram codificadas e que aí estão. Livro dos Espíritos até a Gênese, o que nós denominamos do Pentateuco. São as 5 obras básicas e que nos dão todo o conteúdo da doutrina espírita. O Espiritismo é uma verdade universal. O mal-querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as subversões físicas do globo podem abalá-la. O Espiritismo conduz todos os homens à fraternidade universal. As ideias, os princípios que foram trazidos pelos Espíritos e que estão contidos nas obras básicas, e muito especialmente lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele conduz todos os homens à fraternidade universal. E Kardec trouxe também uma ampla explicação a respeito de passagens do Evangelho ligadas a pessoas, a ambientes e a costumes para que nós pudéssemos entender mais facilmente. Por exemplo, falando que era o templo, o local do culto religioso, aonde se agrupavam para fazer as orações, as cerimônias. As sinagogas que são abordadas e comentadas tanto no Evangelho, onde os judeus se reuniam aos sábados, né, para a leitura das Escrituras Sagradas e também para a realização das suas orações. Os nazarenos, olha, que são tão comentados, não é? Comenta também a respeito dos essênios, que muitos dizem que Jesus foi aprender com eles. Veja se Jesus precisava aprender com alguém. Há 4,6 bilhões de anos, quando a Terra se formava, ele estava aqui, organizando a estrutura da Terra, as leis biofísico-matemáticas de equilíbrio da vida. Ele já era um espírito puro nessa época, não tinha que ir aprender com os essênios, mas Kardec desenvolve essas explicações. Fala dos escribas, e vai mostrando todos esses elementos para fortalecer a nossa ideia em torno do Evangelho. Portanto, meus irmãos, penetrar na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo é conhecer um pouco do objeto dessa obra, mas também tomar conhecimento a respeito do grande trabalho que Allan Kardec realizou para nos entregar esta obra de roteiro para a nossa transformação e para o trabalho do nosso crescimento. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos proteja a todos.